Então, pessoal, a gente vai começar essa semana de lives, então, do Rádio Gestor Convida, convidando vocês para conhecer um pouquinho sobre alguns temas que são pertinentes para as instituições. E hoje a gente vai começar falando com a Cacau, da Feto Eventos, que vai falar um pouco com nós sobre os eventos online, que é essa nova adaptação que a gente está tendo por conta da pandemia, mas que também não é uma novidade para algumas instituições. Então, eu vou pedir para a Cacau se apresentar a Feto, para a gente introduzir, então, esse assunto dos eventos. Tá bom. Então, sejam bem-vindos, né? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite também para falar um pouquinho sobre essa questão dos eventos online agora. Eu vou me apresentar um pouquinho de mim primeiro, então, e depois da empresa, né? Eu me chamo Carolina, mas todo mundo me conhece como Cacau Pascoete, né? Meu sobrenome. Eu sou proprietária da Afeto Eventos Personalizados e eu sou formada em jornalismo pela SPE. Acabou que eu descobri os eventos ali no meio do caminho da faculdade e me apaixonei muito, principalmente os eventos empresariais. Nossa, são assim, tem meu coração. Foi isso que me conquistou lá no início, assim, quando eu descobri que existia esse mundo. É bem legal porque a faculdade tem esse foco bem para o marketing, então eu consegui conhecer outras atuações que eu poderia ter com o diploma que eu tinha, né? Sim. E aí, os eventos, comecei a trabalhar, na verdade, no início eu comecei em eventos sociais, né? Então, é 15 anos, casamento, eu fazia freelas. E aí, passou um tempo, né? Peguei experiência e tudo mais, daí eu decidi abrir a minha empresa, que é a Feto Eventos. E aí, eu trabalho com os dois públicos agora, o social e o empresarial. Eu admito que o social ganhou meu coração, eu gosto muito, muito agora já, né? Aniversários, bom, o meu queridinho do momento é o chá revelação, porque eu fico em cólicas junto com todo mundo. E Sim, tu já fez também um chá revelação online, que tá lá no Insta da Feto, inclusive, quem quiser conhecer. Ficou muito legal e, tipo, super atual, né? Porque é uma coisa que a gente só pensava presencial, né? E aí é uma questão que a gente já consegue transferir para online. Então, isso já abre muitas possibilidades também, né? não, então, agora teve esse, né, que tu tá comentando, e eu já tô com mais um programado. Acredito que vai sair esse fim de semana. A gente tá só esperando o resultado do exame sair direitinho, mas o evento é estruturado, né? Então, é legal porque às vezes a gente pensa, ai, mas evento online só pode ser empresarial, porque a gente está tão acostumado com empresas fazendo também, fazendo Sim, palestra, tendo webinar também, que é super legal, tem eventos pagos, eventos gratuitos. E aí existia também essa dúvida de se o social ia funcionar, porque afinal o social é muita sim. reunião de pessoas, né? E dá sim para fazer. Hoje em dia, a tecnologia, nossa, ainda bem que existe internet e várias plataformas diferentes que atendem as diversas demandas, né? Então, às vezes, tu quer fazer que nem a gente aqui. A gente está fazendo uma live com uma interação, que é entre eu e você agora, mas a gente também consegue interagir com todo mundo que está assistindo. Então, isso é muito legal. Aí tem a live que é só com uma pessoa mesmo, ensinando alguma coisa, falando, explicando. E também tem as lives em que todo mundo pode interagir, né? Tipo, sei lá, no Zoom, por Sim. exemplo. São ferramentas que a gente pode utilizar para que todas as pessoas que estejam conectadas estejam participando por vídeo, por voz, enfim. E aí agora a gente. Eu acho que é bem essa adaptação, assim, a gente está longe todo mundo, só que a internet potencializa essa proximidade, né, entre a gente. E hoje já tem muitas ferramentas também que possibilitam isso. O próprio Zoom é uma super ferramenta para reunir o pessoal, né? Então, Uhum. tanto em eventos corporativos quanto eventos pessoais mesmo. Então, eu acho que a gente está conseguindo realmente se adaptar nesse cenário, né? E está sendo super legal, acho que são experiências novas, Então, tá né? super legal, porque realmente o pessoal tá saindo um pouquinho da zona de conforto, né? Assim, a gente estava muito acostumado a fazer aquele formato de sempre, e agora a gente conseguiu botar em perspectiva e pensar assim, bom, o objetivo do evento, vamos botar o objetivo como sempre o principal, né? Tanto para o empresarial quanto para o social. Qual que é o objetivo no chá revelação, né? É revelar o sexo do bebê ali, tá? Sendo tão aguardado por tantas famílias, ter tanta gente envolvida numa coisa tão gostosa. E aí a gente quer, por exemplo, nos dois que eu programei agora,
a gente queria muito ter a interação dos convidados, a gente queria ver a reação de todo mundo, não só a reação dos pais, né? Recebendo a notícia que, por exemplo, seria uma live. E aí o Zoom é legal por isso, assim. Ou tem vários aplicativos que permitem isso, mas assim, tu consegue ver a reação de todo mundo e todo mundo participa, né? E aí, sempre que eu crio eventos, eu tento pensar muito na interação. Para mim, a interação é sempre um fator-chave ali no evento, assim, eu preciso que ela aconteça. Eu acho que é isso que faz o evento fluir melhor. Então, mesmo que seja a revelação ou alguma coisa assim, a gente pode criar essa interação com as pessoas que estão participando, porque isso faz com que elas se sintam parte do momento, entendeu? Então, Porque e até no evento presencial a gente tem isso, mas eu acho que no virtual ele fica mais evidente, né? Porque já tem esse distanciamento, então promover essas interações eu acho que tipo, potencializa muito, né? Mas então já ficam as dicas aí, pessoal. São 2 pontos já que a gente falou. Primeiro, definir bem o objetivo do evento que vai ser realizado e promover interações. Acho que essas são 2 dicas que já dá para anotar aí no caderninho. Né? de fazer interação é assim, quem que ia gostar de também só, de repente, ficar ali assim... Por exemplo, a gente tá super acostumado com a televisão, né? Então, assim, nossa, teve a televisão que era sempre a gente recebendo informação, mas a gente nunca conseguia participar. Aí surgiu o Twitter e já surgiu aquela questão duas telas, né? Então, assim, as pessoas iam comentando no Twitter, apareciam os comentários na televisão, já estava fazendo uma certa interação. Mas hoje em dia é tudo muito mais dinâmico, né? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma empresa, assim, só para dar um exemplo bacana, de repente, de uma opção do que fazer, né? Poderia fazer uma live com palestrantes, e aí isso é muito legal, porque como é tudo online, a gente pode pegar pessoas de vários lugares do mundo, não precisa ser uma coisa específica da região ou a pessoa ter que estar ali presente, né? Então, abre portas, nossa, enormes, é um conhecimento muito diferente, pessoas com outra visão, que moram em outro lugar. Então, para uma empresa isso é legal. E eu queria dar uma dica que eu acho que é muito importante, e eu sei que eu falo bastante, qualquer coisa tu me interrompe, né, Josi? Tu já me conhece. Pode ficar à vontade. Dar uma dica a respeito do evento empresarial, principalmente, porque assim, geralmente quando a gente faz um evento de empresa, para que a pessoa consiga se relacionar, para que ela consiga interagir, ela tem que se sentir fazendo parte disso. E uma forma legal, além de perguntas e respostas, é gerar algumas brincadeiras no meio, assim, sabe? Então, por exemplo, é muito complicado. Eu acho que é trazer um pouco também de como se fosse pessoal, porque se a gente for pensar, quando a gente vai em palestras ou em eventos, enfim, que são maiores, sempre a gente tem um mestre de cerimônias fazendo alguma interação, trazendo alguma coisa. Então, acho que não perder isso no virtual também, né? Manter isso, da pessoa poder fazer parte mesmo, que não seja, tipo, uma aula gravada, né? Porque um evento, ele tem que ser ao vivo, né? Mas então ter as interações como se fosse no presencial. Eu acho que isso é realmente importante, assim. Uma coisa muito importante que as marcas já se deram conta, e quem não se deu conta, por favor, né? Agora é a hora, assim, é realmente a presença do conteúdo, né? É tu fazer uma live que agregue para as pessoas. Porque tu, por exemplo, uma live super... Por exemplo, a nossa live aqui, ela tem a duração de 1 hora, né? Que é o que o Instagram permite nessa nossa ferramenta. 1 hora é um tempo maravilhoso, assim. Eu acho que é um tempo sucinto, que as pessoas têm para parar, prestar atenção. Porque hoje em dia todo mundo tá com a vida muito corrida também. Apesar de estar tudo meio parado agora, mas a correria continua. O pessoal fazendo home office tá fazendo muito mais do que, às vezes, trabalhando na empresa. Então, eu acho que, assim, muitas vezes as pessoas pensam, tem que fazer um evento enorme. Não, não é isso. Tem que fazer um evento que cumpra com o seu objetivo e que traga sempre informação, conhecimento, que ensine alguma coisa que agregue para a vida das pessoas. Não pode ser uma divulgação vazia, sabe? Seria muito simples eu vir aqui e falar, a Afeto faz isso, não. Não, sabe? Tem que vir aqui, eu trouxe várias dicas para dar para o pessoal para que eles consigam fazer os eventos online deles, se eles quiserem, e que também eles saibam que existe a minha empresa que sabe como fazer e que está aqui para ajudar, entendeu? Então, assim, as pessoas... Eu acho que sai um pouquinho só da apresentação do serviço, do produto, da empresa. Eu acho que a gente começa a pensar mais no dia a dia das pessoas, né? O quanto ela vai consumir daquilo além, né?
porque também é uma coisa que vai ficando na memória, né? E é uma lembrança, né? Tu constrói isso, eu acho que junto. Eu acho que é isso, assim, eu até coloquei aqui como... Eu tenho uma colinha aqui do lado no computador. Eu coloquei importante pensar no objetivo da live e muitas vezes a pessoa pensa assim, é visibilidade da empresa. Esse é o objetivo, dar visibilidade para a empresa. Beleza, mas como é que tu vai fazer isso? Não é só aparecendo ali e dizendo, oi, a gente tá aqui, lembrem da gente, sabe? Tu tem que construir a tua imagem na cabeça das pessoas que estão te assistindo, que são potenciais clientes. Então, assim, é claro que tu vai trazer assuntos que tenham a ver com o teu nicho, né? Tu pode explorar, às vezes. Agora, essa questão dos eventos online, tu até pode, tipo, acho que abrir um pouco mais o leque, sabe? Trazer outras pessoas. Um movimento muito legal que está acontecendo agora é a respeito de tu abrir a tua plataforma para que outras pessoas falem de outros assuntos, de representatividade, de feminismo, de, não sei, de repente de psicologia, né? Por exemplo, eu trabalho com eventos. Mas assim, eu posso abrir o meu canal para uma psicóloga vir, conversar e explicar para as pessoas, tipo, para acalmar um pouco o coração delas. Eu tenho noivas, né, que são clientes que tiveram que adiar o evento. Eu tenho Grávidas, né, que vão fazer o chá revelação. Eu acho que a gravidez, as grávidas e eu acho que as noivas, no teu caso, são as que mais sentem esse lado emocional. Então, realmente faz muito sentido, né? Eu vi essa semana, eu acho que foi o Paulo Gustavo, que cedeu o espaço dele do Instagram também para uma ativista por conta dos movimentos que a gente teve durante a semana passada. Então, é bem isso, é abrir esses espaços para que as pessoas pudessem divulgar, né, as suas causas. É o que a gente está fazendo também aqui, se a gente for pensar, né? Porque nós podemos até só falar em texto, né? Que é o que a gente faz normalmente nos blogs, né? Sobre eventos. Mas aí a gente pensou, é muito mais interessante nós levarmos uma pessoa que faça um vídeo e conte suas experiências, né? E mostre que realmente é possível fazer eventos online, até os eventos mais tradicionais, então, por que não um corporativo, né? Do que só a gente descrever isso em texto. Porque acho que tem essa vivência também da pessoa contando uma história, né? É uma coisa a mais, assim. Eu acho que E tu comentou a questão das grávidas, né? Realmente, elas têm um tempo limite ali, né? Então, assim, elas têm aqueles 9 meses para poder aproveitar e fazer o evento. Depois, né, não é mais a mesma coisa, assim. Então, eu sempre digo que o importante é tu não deixar passar em branco. Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, para os eventos sociais, sabe? Mesmo, por exemplo, tudo que tem data específica, como aniversário. Tu não tem como tu adiar uma festa de aniversário, assim, porque vai sair data. Mas, assim, tu tentar comemorar de alguma forma, porque é importante. Inclusive, considerando tudo que a gente tem vivido, que tá um cenário bem caótico, é gostoso trazer essa positividade e reunir pessoas que tu gosta em prol da vida, enfim, do que tu for comemorar ali. Então, isso é muito legal. comemorar os momentos, né? E aí, nesse chá revelação que tu comentou, que tá lá no IGTV da FET, quem quiser assistir. Isso aí, pessoal, dê uma olhada. Não, até não só por divulgar afeto, né? Mas muito mais porque eu acho que é um exemplo bem clássico e bem. Acho que assim, todo mundo conhece, todo mundo já foi num chá revelação, ou todo mundo já viu falar. Só que tinha muito isso de estar presencial, né? De ter o balão soltando a cor, de cortar o bolo e tal. E eu acho que é uma coisa, então, é um exemplo bem prático que a gente pode ver que é tradicional, só que a gente consegue transferir para essa novidade. E assim vai ser também para o nosso público, que no nosso caso, atendendo as instituições que são mais tradicionais, nós conseguimos trazer também conteúdos que são mais práticos, que eles teriam que ir até a associação, por exemplo, para fazer uma aula, e transferir para o virtual. Então, é bem isso. Acho que deem uma olhada também para ver como dá para adaptar, sim. É tradicional, mas a gente consegue transferir também para o online. E assim, por exemplo, mesmo que seja um evento online, tu vai vivenciar, mesmo quem está organizando, tanto quem está organizando quanto quem está sendo convidado para isso, vai vivenciar o pré-evento durante o pós, né? Então, por exemplo, no formato específico do Chá Revelação, a gente criou um grupo no WhatsApp, a gente colocou todos os convidados ali,
E ao longo do tempo, né, até chegar no dia do evento, assim, tipo uma semana antes, mais ou menos, a gente gera uma interação muito legal no grupo entre as pessoas que estão participando. Então, agora, esse que eu tô organizando que vai acontecer, a gente tá fazendo bolão, a gente tá, sabe, tipo, explicando como é que vai funcionar. Aí todo mundo começa a mandar mensagem, falando assim, eu quero que... eu imagino que vai ser assim, que a criança... Sim. Gera um conteúdo muito legal. E aí, o que eu costumo fazer? Eu pego todas essas mensagens bonitinhas que o pessoal mandou. Eu depois, no pós-evento, eu crio uma apresentação que eu envio para o meu cliente, né? No caso, para os pais do baby, para mostrar, assim, todo esse carinho. É como se fosse... Sabe aqueles livros de recordação antigos que as pessoas deixavam Sim. mas de uma forma virtual? Legal. O pessoal E é manda... uma coisa que eu tô aqui já pensando, né? Tipo, adaptando aqui. As instituições que a gente atende também, elas têm esse banco de dados de WhatsApp, telefone. Então, fica a dica, pessoal, quem está aí assistindo, de já pegar essa dica e adaptar também para sua instituição. Cria lá um grupo, coloca as pessoas que vão começando a participar, se inscrever e também façam essa troca, né? Porque não vai ter o livro de recordações, mas vai ter a troca de dicas. Claro, e assim, a troca de informações mesmo entre as pessoas. Então, por exemplo, tu faz uma live específica sobre o assunto lá que a instituição, que agrega para a instituição e para as pessoas que estão ali assistindo. Depois esse conteúdo vai ficar gravado, é só salvar, né, no final. E isso vai gerando um banco de conteúdo muito legal, assim. Isso aí depois o pessoal, como o pessoal pode assistir depois, porque nem sempre a pessoa consegue acompanhar ao vivo, né? Então é muito Sim. legal conseguir salvar e ficar lá para que todo mundo possa depois acessar. E é muito legal, eu tava vendo um curso esses tempos, online, né? Maravilhoso, que ele dizia assim, quando que tu Oi. tá na aula e tu poderia pausar, sabe? Tu pausar a aula depois, o que não é ao vivo, né? Claro que é gravado. Mas tu pausar, tu fazer tua anotação, tu trocar anotação com as pessoas, porque nos comentários também são isso, né? Às vezes a dúvida que Verdade. não perguntam pessoalmente porque tem vergonha. Na live a pessoa se solta mais e manda alguma dúvida. Tem a questão também das dúvidas anônimas, que é super legal, né? Porque tu pode pedir antes para o pessoal entrar. Tu não precisa expor a pessoa se ela não quiser também. Então isso é legal, gera uma dinâmica maior. Então eu gosto muito dessa função de tu poder pausar também quando é gravado, mandar. Aí tem a questão que a gente falou dos certificados também, né? Hoje em dia as pessoas Sim. já aceitam online, não é uma coisa tipo, eu fiz o curso online, isso aí. Tem curso Aham. online que é Não. muito legal, entendeu? Não existe mais isso, é maravilhoso. Então a ideia de tu ter, tanto para quem tá na faculdade, para gerar as horas também, que eu acho super legal, e otimiza porque tu tá em casa, pode validar com as palestras, com cursos e tudo mais, quanto o certificado mesmo para te agregar, porque o currículo fica melhor. Então, assim, muitas Sim. vezes quem ação, né? Agora, tipo, sei lá, ou é autônomo, tá um pouco meio parado ali sem conseguir fazer alguma coisa, mas aproveita o tempo para fazer estudos, para melhorar o currículo, porque quando voltar, vai voltar com tudo, vai voltar mais forte, né? Vai crescer na Sim. crise, assim. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que nesse sentido, as nossas instituições têm muito esse papel, porque são associações, sindicatos, federações, então elas estão muito querendo também se adaptar a esse novo formato, porque elas também têm essa intenção de ajudar, né, os seus associados. Então, ajudar quem está em casa ou quem está tendo um horário reduzido, que antes talvez não conseguisse fazer algum curso, alguma coisa, alguma especialização, e agora vai estar podendo aproveitar essa oportunidade, né, para se especializar. Então, acho que elas também vão se apropriar muito disso de uma forma muito boa, né? Muito. E assim, é legal frisar, eu acho bem importante que agora, claro, deu esse boom dos eventos online, de tudo online, vendas online, por causa do Covid, né? A gente sabe. A gente Aham. a ficar em casa, né? Assim, né? Vamos ficar em casa, se proteger. Mas é uma transformação digital que o mundo já vem vivendo há tempos, assim. Mas é legal porque isso acho que fez com que pessoas que nunca cogitaram a hipótese de fazer um curso online, de achar que não iam se adaptar, abrirem um pouquinho a mente, assim, para fazer, ter uma experiência e ver que isso funciona realmente, assim. Então, acho que vai ter ainda mais Não é, isso, né?
que não é uma coisa assim de outro mundo, na verdade é super adaptável, né? Eu acho que veio mais para confirmar isso pra gente, assim. É verdade? Mas eu acho que é legal também falar que é muito fácil abrir e fazer uma live, sabe? Eu acho que assim, as pessoas também têm que ter um pouquinho de responsabilidade e colocar aquilo que eu falei assim para ti no início, que é um evento. Então ele tem que ter uma estrutura, né? Então assim, por exemplo, Aham. aqui para quem está querendo fazer algum evento, o pré-evento na verdade é igual. É tu pensar onde ele vai acontecer, vai ser na internet, ok, tudo bem. Mas qual vai ser a ferramenta, né? A gente vai ter que ter quantas pessoas participando. É muito importante levar em consideração a capacidade de pessoas. Porque muitas vezes tu vai abrir uma live tudo bem, ela é tranquila porque aceita todo mundo, assim, então tem um número X de espectadores. Mas aí a interação é tipo entre duas pessoas e os comentários. Mas se tu quiser fazer uma reunião com mais gente ali presente, tu tem que ter uma ferramenta que todo mundo se sinta bem para usar, que seja fácil, né? Porque também tem essa questão para todo mundo conseguir se adaptar, Sim, entrar e que atenda bem a demanda. Então, assim, que todo mundo consiga falar, tem a função de fechar o microfone, né? Então, assim, pensar bem na capacidade da ferramenta que tu vai usar para ver se comporta o número de pessoas que tu tem em mente para o teu evento. Também tem que considerar o objetivo do evento, que foi aquilo que a gente conversou, né? Se é para dar visibilidade, se é para ensinar alguma coisa específica, né? Se é para. Às vezes, muitas vezes também é uma troca, por exemplo, a pessoa entra ali, tem um pouquinho do conteúdo, né? Tipo, a meia hora de live com a primeira aula ali ensinando, e aí as próximas podem ser pagas também. Então, criam novos formatos também, inclusive de renda, né? Para as instituições. sim, com certeza. Então, assim, tu pensa, teu evento vai ser gratuito, não vai? Ah, você vai ser com ingresso, quanto vai ser? Por qual ferramenta? De uma forma que a pessoa se sinta segura com o pagamento também, né? Assim, que a pessoa consiga entrar para fazer inscrição. Tá tendo muito aquela questão também de tu fazer inscrição e tu receber algo em troca, tipo, tu vai lá, cadastra teu e-mail, né? O lead, o famoso lead, assim, e tu ganha e-book, né? Então, isso é muito legal, assim, é uma troca muito bacana. E é o que eu comentei contigo, o mais importante é tu colocar o objetivo e trazer conteúdo, tu agregar, não fazer simplesmente uma live falando sobre um produto específico, mas sem explicar como ele funciona direito, serva, como tu pode combinar com outras coisas, entendeu? Na verdade, tem tantas opções que chega a ser difícil tu, né? Mas tem que Sim, tentar. mas eu acho que isso faz muito parte da organização do pré-evento mesmo. Eu acho que é uma super dica essa. Eu acho que é fazer o pré-evento e tratar ele como se ele fosse realmente uma parte importante, como ele é, né? Na verdade, mas eu acho que como é uma novidade para algumas pessoas, e também tem isso de ser, para as associações, são várias pessoas que acabam organizando que não são especialistas nisso, aí fica um pouco, acho que, perdido. Mas ter isso como parte das metas, né, do cronograma. Então, primeiro definir o objetivo, definir um cronograma de como vai acontecer para conectar fornecedor, conectar a base de contatos, porque eu acho que tudo isso acaba demandando um tempo que as pessoas talvez não tenham essa noção, mas que leva um tempo assim para você conseguir conciliar a agenda de quem vai participar como ativo, né, que vai dar o conteúdo, além de se você tem que pensar também se a tua base vai poder assistir aquele conteúdo naquele horário, por exemplo, uma live, as pessoas têm que estar ali, né, para assistir. Tu pode salvar, mas o interessante, se você quer que elas interajam, que elas consumam aquele conteúdo na hora, então pensar num horário que vai ser bom para todo mundo. Eu acho que isso das plataformas é muito real, assim, pesquisar antes, testar entre o time, né, de quem vai desenvolver, porque algumas ferramentas são realmente mais chatinhas de ter que fazer cadastro, ter que baixar, tipo, né, acaba, eu acho que ao invés de aproximar, afasta as pessoas. Então, quanto mais facilitar para quem vai receber o conteúdo, melhor. E agora, puxando um pouquinho para a Rai Gestor, né, a gente tem uma coisa que é facilitadora dentro da nossa plataforma, que são
tanto a emissão dos certificados, quando a pessoa se inscreve lá, que tem uma plataforma específica de eventos, e além disso elas conseguem fazer por ali também pagamentos ou divisão do pagamento para inscrição, se for isenta também, consegue fazer tudo por ali. Então, eu acho que já é um meio caminho, né? Uma facilidade para quem vai se inscrever e também para a instituição que vai poder controlar, né? Controlar tudo que vai estar acontecendo. Então, acho que são dicas importantes que eu vou voltar nelas agora, né? Para quem estiver anotando. Então, definir o objetivo, ter um cronograma bem definido, organizar o pré-evento, né? E pensar nas entrelinhas de cada uma dessas coisas que também vai entrar. É o cronograma do evento mesmo, né? Então, assim, quando tu definir a data e o horário, baseado no que tu comentou, tu já conhece mais ou menos o público que vai assistir, as pessoas que têm interesse, tem um certo. Então, tu sabe que horas eles consomem mais ou menos aquele conteúdo, que horas a pessoa vai poder assistir essa live, ou, enfim, participar. Então, definir bem a data e o horário, e quando for divulgar, porque o muito importante do evento online é a divulgação também, principalmente para os eventos abertos, né? Porque quando é um evento com convidados específicos, que não vai ser um evento aberto ao público, é mais fácil. Tu consegue organizar ali, tu vê quem tá, quem entrou, se tá faltando alguém. Mas quando é um evento aberto, tem a gente aqui, que são pessoas, qualquer pessoa pode entrar e assistir, tem que pensar em que horas eles vão poder assistir, definir bem o horário e a data e divulgar isso direitinho, para que a pessoa não fique com dúvida, né? Não fique com assim, mas será que era hoje? Será que é amanhã? E todo mundo tá meio perdido, né? Nas datas e horários, tá todo mundo. Então é bom. Eu acho que é uma adaptação muito nova também isso das datas, né? A gente tinha antes uma sequência de dias para, tipo, acordar e trabalhar, voltar para casa, né? E aí agora a gente tá nisso de acordar e ficar em casa. Então, acho que se perde. Isso foi até um cuidado que a gente teve durante essa live de ir lembrando as pessoas por e-mail e até aqui nas redes sociais mesmo também pensando nisso. Então, se vocês olharem, também é uma coisa que é super simples de fazer, né? Mas que ajuda muito a lembrar, a trazer esse lembrete mesmo, né? De agenda para as pessoas. Tem que é simples de parece que não. Tem o cronograma do Instagram, que eu adoro esse gadget, né? Que eles desenvolveram, que te dá o aviso, né? Assim, tipo, vai começar. É ótimo. Entra, tu assina lá para receber a notificação, tu recebe que começou. Eu acho isso muito legal. Então, é poder também usar todas as ferramentas, explorar, porque tem tanta coisa, assim, tanta coisa bacana que tu pode explorar e que às vezes tá ali e tu nem sabe porque tu não foi atrás, assim. Então, tu pesquisar, conseguir trazer e usar esse momento de crise como uma oportunidade. Então, assim, muitas pessoas, logo que isso começou, pensaram, meu Deus, os eventos, tipo, todo mundo ali reunido, como é que vai fazer? Aí todo mundo, legal, a gente pode fazer videoconferência, mas o social não vai dar. Dá sim, sabe? Tipo, não tem problema, a gente pode sair um pouquinho daquele formato tão tradicional e às vezes é tão legal assim nos colocarem nessa situação de tu tem que mudar porque não tem outra opção, porque daí tu realmente vai explorar outros formatos. Teus clientes também passam a conhecer outras coisas que eles nem imaginam às vezes que isso possa acontecer, Com né? certeza. Então, assim, eu acho que isso para as instituições foi bem real, assim, foi uma coisa bem boa até, porque eles também conseguiram explorar mais esse outro lado, né, deles, de não poder se mostrar um pouco mais, eu acho que no virtual, e ainda agregar mais esse conteúdo de valor, né, de levar os cursos, as palestras que eles faziam dentro das instituições, e até acaba que reduz uma parte dos custos deles, né, levando para a internet. Então, acho que também acaba que ficou bom de ambas as formas, sabe? Vai rolar uma adaptação e tal, mas vai ser bom. Já está sendo assim. Não, e assim, é uma forma de tu expandir a marca também para as empresas, assim, de uma forma muito relevante, porque além de a gente falou de trazer os palestrantes de outros lugares do mundo, que muitas vezes tu não conseguiria fazer com que eles participassem da tua marca, né? Que desse ali uma live, uma palestra, enfim, o que for. Mas também abre muito para o público. Então, assim,
muitas vezes tu pensa, ah, mas o meu negócio é local, né? Não tem muito que... Mas assim, lugar e tu vê que tu consegue atingir todos os lugares do mundo, o mundo ficou pequeno hoje em dia, né? É muito fácil tu ter comunicação com o lugar. Então, assim, é legal porque tu vai ampliando a tua rede de pessoas conectadas, não especificamente um cliente ali que vai vir direto na tua loja, mas alguém que vai, sei lá, te tirar da zona de conforto e fazer tu vender online, de repente, começar essa nova aventura aí. Então, assim... Isso é uma coisa que essa live a gente está fazendo à distância, né? Cada uma na sua casa e tudo. Mesmo que a gente more próximos aqui em Santa Catarina, né? Mas amanhã a gente tem uma live com Vaquinha que o representante ele tá em Porto Alegre. E na quarta também. Então, acho que isso também é uma coisa boa para as instituições, que elas vão poder se apropriar disso, né? Convidar pessoas que antes talvez elas não conseguissem convidar para levar até a associação, porque o Brasil é enorme, é longe, então acaba que acho que isso dificulta também as agendas e elas vão poder se apropriar agora, né? Acho que isso também é uma coisa legal, assim. Não, e assim, muitas vezes até por questão de custos também, né? Porque quando é uma palestra, tem que pagar o deslocamento, a hospedagem, se a pessoa não for do local. Então, acaba dando uma reduzida nesses valores de investimento, assim, mas a pessoa ainda assim pode participar, pode trazer o conteúdo dela, porque é isso que importa, né? Ela tá ali trazendo conteúdo e não a presença especificamente dela ali, né, pessoalmente, ao vivo, assim. Então, é legal. Eu acho que muitas pessoas que nunca tinham tentado ou que então não valorizavam, não levavam tão a sério, agora estão vivenciando isso e aí estão pensando, nossa, isso aqui funciona, sabe? Dá para fazer. Dá certo, né? Dá certo. E aí também é legal porque muitas vezes a pessoa pensa, ah, então tá, então vamos só fazer uma palestra, mas todo mundo faz palestra. Pô, mas é aí que tem que entrar a tua criatividade, né? É o negócio que a gente falou da interação. Então, assim, no primeiro chá revelação lá que eu fiz online, a gente fez os convidados, a gente fez um painel. Eu vou explicar rapidinho aqui para quem não sabe, mas é uma forma de interação básica e que foi muito legal. Então, assim, a gente botou um painel com vários balões pretos na casa da cliente, né? O fornecedor entregou lá direto e tal, tudo higienizado, tranquilo. E vários deles tinham o confete amarelo dentro. Então, assim, os convidados que participavam iam dizendo os números dos balões para os pais irem estourando até que chegou no balão que revelava o sexo do bebê, né? Então, assim, é uma interação que tu pensa, às vezes, tão pequenininha, mas que gerou uma expectativa, uma ansiedade tão legal entre os convidados, porque todo mundo interagiu. Então, assim, eu tenho outro que eu tô organizando agora, que vai ter um game, né? Eu nem vou contar muito aqui, porque ainda que legal! Para não estragar a surpresa. Mas só nisso já tem várias dicas que as pessoas podem utilizar, né? Já podem ir anotando para fazer também. Eu acho que outra dica também, que pensando nisso, de entregar algo que as associações podem fazer, seria antes do evento já organizar uma parte do conteúdo e encaminhar para essa pessoa. Tipo, na hora que vai começar o evento, a pessoa já tem lá uma apostila, um post-it, enfim, que pode ser inclusive virtual, né? Não precisa ser impresso para ter esse custo e ter que entregar, mas mesmo por e-mail, para que ela consiga ir acompanhando a transmissão, né? Isso pensando num evento online, então, e acompanhando a transmissão junto com o PDF, por exemplo, né? Eu acho que já é uma coisa nova. E aí, talvez, a primeira página seja diferente, seja um convite diferente, né? São ideias que são mais criativas, mas que são super fáceis de adaptar, né? De criar. Não, e é legal porque acho que assim, tudo tá conectado, sabe? Então, por exemplo, muitas vezes pode assim, ó. Vamos pegar uma empresa de, sei lá, qualquer segmento. Odonto, tá? Ó, nada a ver. Odontologia, sei lá. A gente tá aqui uma live, por exemplo, com uma dentista, ela vai tirar as dúvidas do pessoal, nananã, e as pessoas vão mandar as perguntas, né? Muitas vezes também
para poder reaproveitar esse conteúdo, se é um conteúdo que realmente agrega, que é uma dúvida de muitas pessoas, tu pode transformar num outro material para redes sociais, tu pode transformar no card que vai lá no Instagram, tu pode colocar escrito, tu pode criar um e-book em cima da dúvida de alguém, e tudo isso, uma coisinha vai amarrada a outra e vai agregando. Então, assim, hoje em dia é o que tu falou, tu pode estar aqui vendo o vídeo, né, numa tela, ao mesmo tempo tu pode abrir o PDF que tem o conteúdo do evento que o pessoal mandou, tu pode mandar perguntas e ter ela solucionada ali na hora também, isso é muito bacana. E eu acho que, assim, realmente, quem for fazer evento online tem que estar aberto para interagir no pós-evento também. Então, assim, muitas vezes Sim. alguém vai ter essa live aqui, sei lá, amanhã, e aí vai ficar com uma dúvida do tipo, mas de repente qual ferramenta seria melhor, ou que horas de repente tu indicaria, algumas dúvidas assim, que a pessoa pode chamar depois, tanto no perfil ou por e-mail, enfim, a gente pode estabelecer um canal de comunicação para que a pessoa realmente solucione a dúvida dela, né? Não deixar ninguém desamparado, assim. Com Então, certeza. E até porque eu acho que como a gente também depende disso da conexão e tudo mais, da conexão que eu falo de internet mesmo, daqui a pouco a pessoa perde alguma coisa ali e aí você ter, eu acho que esse retorno depois, você voltar a falar com a pessoa também é importante por isso, sabe? Porque daí vem também a ideia de que a gente quer entregar mais do que só mostrar o nosso produto ou o nosso serviço, né? A gente quer também ajudar a pessoa para que, né, ela aprenda, ela se desenvolva e tudo mais. Então, entregar essas ferramentas, esses mecanismos que auxiliem nisso, né? isso. Inclusive, é uma dica que vai ficar salvo depois dessa live. Também pensando nisso, porque a gente entende também que nem todo mundo vai poder assistir agora, mas que é um conteúdo rico e relevante para assistir mais tarde, né? Exatamente. Então, é uma ação super simples, né? É só salvar ali e vai funcionar, sabe? Não, e assim, é o que tu falou é a questão de tu criar um relacionamento, né? Então, muitas vezes a pessoa conhece teu produto, acha super legal, mas ela precisa se relacionar mais com a marca. Então, assim, tu vai criando reputação, aquilo que a gente conversou, né? Reputação é uma coisa no longo prazo. Não é uma coisa assim que é uma live que vai resolver, é uma ação que vai criar. Então, tu tem que ser consistente, né? Então, assim, de repente, não é também que precisa fazer uma live por dia, né? Não é isso. Já ter uma meta. Assim, a tua meta é, sei lá, tornar a minha empresa mais, ter uma visibilidade maior. Como que tu vai fazer? Faça as estratégias daí para te alcançar a meta, né? Através de lives, através de um e-book. Tu pode ir mudando os formatos para que também tu atenda todos os públicos, porque tem gente que aprende com a live, tem gente que aprende lendo, né? Em silêncio, quietinho. É legal também pensar em todas as pessoas e todas as formas de trazer esse conteúdo, né? E tu criar relacionamento com as pessoas, né? As pessoas vão se. A gente vê tantas empresas que eram muito lá em cima no pedestal, hoje em dia, né, criando uma relação com o consumidor, conversando nas redes sociais, interagindo, pedindo opinião, e realmente assim, não adianta só pedir opinião e não levar adiante a opinião Não levar em consideração, né? em consideração e tentar trazer uma solução ou, enfim, criar junto. Quantas vezes as pessoas acabam trazendo uma solução para tua empresa que tu nem dá conta. Então é legal essa troca. A troca é muito importante. Sim. Aí, deixa eu perguntar que veio uma dúvida aqui. Aqui na ProArte, em Itajaí, estamos pensando em uma live musical com os professores da escola mediante pagamento. Muito legal, realmente, né? Ajuda ambas as pessoas, né? Ela fosse E a dúvida é como sensibilizar o público e qual sugestão de valor. Eu acho que, assim, depois a Cacau pode falar também a opinião dela. Eu acho que sensibilizar o público seria legal, por exemplo, que o convite já fosse, né, nesse formato musical, né? Uma ideia, por exemplo. Por que não convidar através de uma música ou, enfim, com os professores, né, que vão participar dessa live? E eu acho que começando por quem faz parte da escola, sensibilizando eles primeiro, porque eles também vão acabar sensibilizando outras pessoas na comunidade em torno deles, né? De cada um. Então, uma pessoa sensibilizando outras pessoas também. E eu acho que o valor, ele daí
precisa estar mais ligado à realidade da instituição mesmo, né? Isso. A Cacau pode falar um pouco mais sobre isso, porque tem também, acho que a ideia né, já tem uma ideia mais de valor e fornecedores, enfim. Então, eu acho que muitas vezes, por exemplo, tem gente que poderia pagar um ingresso de R$ 5, tem gente que poderia doar R$ 100, sabe? Assim, é muito variável. Então, já pegando o gancho antes de amanhã, que é da vaquinha, né? Eu acho que Sim, é legal, assim, muitas vezes tu não precisa fazer o evento, ele não precisa ser especificamente com ingresso para acessar, até porque eu acho que muitas vezes tu vai criar uma relação legal, deixando com que todo mundo participe e sensibilizando através do que tu vai trazer na live, através de uma música, através de uma história. Então, assim, a live é musical, ótimo e super legal, só tem que pensar a questão de como vai ser sincronizado o som, só para, enfim, uma parte mais técnica, né? Mas assim, pode fazer a live, botar 2 músicas e aí depois mostrar como um projeto musical da escola afeta a vida das crianças, contar a história, trazer histórias reais, fazer com que as pessoas se identifiquem com aquilo, né? Então, assim, a ideia do convite musical eu amei já, eu também achei, tipo, o máximo. Acho que é diferente, legal, né? surpreende a pessoa, né? Não é aquela coisa escrita que todo mundo tá acostumado. Então, a pessoa recebe o E convite musical. com o que eles fazem, né? Acho que tem muito do DNA deles também, já que eles são uma escola de arte, são uma escola que tem uma ideia mais voltada para isso também. A live vai ser sobre isso. Acho que já tá juntando, né, as coisas, elas já começam a se encaixar mais. E acho que essa sensibilização também vem um pouco disso, sabe? Da pessoa se sentir, nossa, eu vou estar numa outra. Não vai ser a mesma coisa do que qualquer outra escola. Vai ser sobre essa escola mesmo. Eu vou sentir que eu estou fazendo parte, né? Acho Exatamente. que é Não, muito legal. e hoje em dia, assim, tá todo mundo querendo ajudar tanto e as pessoas às vezes também não sabem como ajudar e tem várias causas, né? É tão legal tu mostrar como isso está influenciando na comunidade que está inserido, né? O projeto, Beleza. envolvidas no projeto, como isso mudou a vida dela, de repente pegar uma pessoa que já saiu do projeto, mas que aquilo teve um impacto enorme na vida dela, contar essa história, é fazer com que as pessoas se identifiquem. Acho que isso vai comover de uma forma natural, porque todo mundo vai acabar, né, se Sim. identificando, ouvindo a história, e aí pedir, de repente, uma colaboração, como eles precisam arrecadar fundos, né? Pode ser pelo Vaquinha, que é essa ferramenta que amanhã vocês vão falar um pouquinho sobre isso. Pode ter uma conta específica da instituição, né? Para fazer as doações e tudo mais. Eu acho legal, sempre que inclui pagamento, doação e tudo mais, eu acho legal dar um feedback depois, né? Tipo, acabou o evento, falar quanto foi arrecadado, agradecer as pessoas, explicar como esse dinheiro vai ser usado para pagar, por exemplo, o aluguel do espaço, né? Para que consiga durar mais tempo o projeto, de repente para investir em instrumentos musicais. É muito importante dar esse feedback de tipo, olha, muito obrigada pela sua doação, a gente realmente fez a diferença pra gente, mas a gente usou ela dessa forma para que vocês também saibam. Isso é legal, porque daí a pessoa vai conhecer e talvez ela ajude mais vezes. Então, gera uma Com relação. certeza. Eu acho que gera já um engajamento tipo rápido, sabe? Instantâneo, assim. Porque é bem esse passo de você humanizar a marca, fazer as pessoas se sentirem parte dela, mas também enxergarem que ela é diferente das outras. E aí eu acho que tudo isso acaba humanizando a ação, a marca, enfim. E é uma coisa gratificante, né? Porque tu quer fazer parte daquele lugar, daquela, né, daquele grupo de pessoas, assim, ou daquela ideia, enfim. Acho que é Assim, realmente muito legal. pensar também é tu poder misturar os formatos. Obviamente agora a gente teria que esperar um pouquinho, mas assim, de repente faz o evento online para arrecadação agora e aí combina um evento presencial com todo mundo, assim, uma apresentação para depois, quando puder reunir, para que as pessoas conheçam o projeto pessoalmente. Então tu cria, de repente, muitas pessoas vão conhecer durante o evento online, né? Tipo, eu não conhecia a instituição, então fico conhecendo agora, ajudo e aí já cria a relação para que, de repente, no presencial tenha mais público, né? Para que as pessoas incentivem mais. Sim, Então, isso é muito legal. Uma coisa que eu gostaria de falar, agora falando mais da parte técnica, até que eu mencionei um pouquinho antes, que é muito importante, eu acho, do online, é que tu tem que conseguir
segurar as pessoas ali, né? Também é Sim. complicado. É tão simples. O pessoal é um pouco impaciente hoje em dia, tem muita coisa para fazer, todo mundo é muito dinâmico, né? Mas coisas básicas, entre aspas, assim, que às vezes as pessoas não levam tão a sério, mas que ajudam muito, é a questão da iluminação, né? Se as pessoas estão conseguindo te ver. A conexão da internet também tem que estar boa, né? É legal fazer uns testes antes, como tu comentou. O áudio, né? As pessoas têm que conseguir te ouvir sem ter que erguer todo o volume do celular e colocar pertinho do ouvido, né? É muito que isso tem. Então, muitas vezes nas lives, a gente vê as pessoas assim, vocês estão me ouvindo direito? Vocês estão me vendo? Porque é isso, assim, porque a pessoa consiga ouvir com clareza, sabe? Para que não fiquem dúvidas, para que não fique aquela coisa cortada da internet, né? E daqui a pouco fica a pessoa só ali, né? A pessoa às vezes não pergunta, e aí acho que é pior não perguntar e ficar ali falando sozinha e talvez não consegue nem transmitir para a pessoa do que, né, Exato. perguntar, assim. E assim, criar o diálogo. Eu separei algumas dicas aqui que eu acho que é legal, que é a questão, então, da luz, do áudio, nananã. E sempre que tiver uma palestra ou um seminário ou alguma coisa assim, é o que tu comentou de ter alguém para fazer a mediação, né? Para poder, assim, então agora eu vou passar a palavra para tal pessoa, para poder, tipo, de repente, uma pessoa tá se estendendo muito no que fala. Eu, por exemplo, adoro falar, né? Então, às vezes, eu preciso que tenha alguém para, tipo, tá bom, obrigada, né? Agora vamos ouvir também a opinião para que tenha uma troca, né? É muito importante, assim, alguém para poder dizer, tipo, vamos para o próximo assunto, porque às vezes as pessoas também se animam tanto num assunto específico, que daí quando vê, tá acabando o tempo da live e nem falou de, sei lá, um outro assunto super importante que estava programado mais para frente, mas que o pessoal se enrolou, assim. Então é legal ter alguém para. E também, nessa questão do evento online, a gente tem a interação dos comentários também. Então, eu acho que é legal ter essa mediação, até por isso, porque daqui a pouco você tem programado, né, um script do que tu vai falar, do que vai ser tratado, né, do assunto naquele evento. Mas aí acaba surgindo dúvidas, como nas aulas, né, quando tu vai em aula normal ou eventos normais, dúvidas surgem, questionamentos surgem. Então, acho que também ter essa mediação e esses espaços entre as falas para poder introduzir as pessoas, né? Para que elas também consigam participar, né? A gente fala tanto, né, delas serem ativas e trazer as pessoas para perto, só que daí acho que se não tem isso programado, não vai funcionar, né? Exatamente. Tem que ter um tempo ali para poder incluir essas interações. E muitas vezes, que nem aqui a gente está aqui fazendo a live, né? Eu vi que tu leu ali o comentário para a gente ver da instituição de Itajaí. E é isso, assim, é uma live que a gente pede a interação das pessoas. Então a gente não pode não responder, né? Claro, às vezes não dá tempo de responder. As pessoas a gente pode responder depois, mas é importante. Rápido, né? Isso, exatamente. Sim, e até Então, eu falando vi que. nisso, tem uma pergunta aqui da ProArte sugerindo horário. Eu acredito que o horário ele vai também muito de encontro do próprio público, porque depende, né? Se vocês vão conversar com crianças, seria o horário da manhã o melhor horário. Mas se são mais adultos que vão participar e a intenção é engajar mais adultos, eu acho que à noite com certeza é um ótimo horário, né? Esse é um Acho programa que de repente, né? Eu acho que isso tem que levar em consideração. E assim, como a gente tem a ferramenta, por exemplo, do Instagram, que é muito legal, você também pode botar essa dúvida para que o teu público responda, sabe? Então, é verdade, dá para fazer enquetes mesmo, né? então, assim, vocês preferem no período da tarde, no período da manhã? Como que fica melhor para que vocês consigam participar, interagir? Então, é legal ter esse retorno até antes da live para que tu possa criar dentro de um formato que vai atender o maior número de pessoas e da melhor forma, né? Certeza. Então, Mais alinhado também com o teu próprio público, na verdade, né? Porque pedindo também para eles a chance de conseguir ficar mais próximo de melhor horário é muito mais fácil, né? Eu acho que e eu acho que as pessoas também tendem a escolher, tu dá a opção para elas, elas com certeza vão escolher também verdadeiramente, né? sim, Responder. Elas não vão. é, Então, eu essa acho que isso é legal.
vai ser de uma forma bem verdadeira. E é legal porque ali tu já tira uma febre também de número de Sim. participantes, né? Assim, se as pessoas realmente estão interessadas ou se não estão. Porque às vezes é legal, tu larga lá a ideia de fazer a live musical e aí tu vê que as pessoas se interessam também por alguma outra, de repente um tour pelo local, sabe? Para mostrar como é que é. Então tu inclui o projeto musical, mas tu também mostra o local, tu mostra as pessoas que fazem parte. Então isso é bem importante, assim. Sim, legal. Ó, deixa eu ver aqui. Esse horário eu gostei muito, mesmo porque a noite chegando em casa com marido e filha é complicado. Então, Verdade. tá tudo isso em consideração, assim. E é engraçado porque os públicos. Engraçado não, é curioso, né? Os públicos variam. Então, muitas vezes também. Tu vai fazer uma live com conteúdo, às vezes a pessoa trabalhou o dia inteiro. Chega em casa ali, fim do dia, né? Que acabou ali o horário do home office, ela já tá tão esgotada também que ela não quer fazer um curso. Então, muitas vezes é melhor tu programar para o horário do almoço, de repente, ou ali para metade da tarde, e aí ver qual vai ser a aceitação das pessoas, assim, também, para que funcione na Claro. vida delas, né? Né? E essa ideia do conteúdo de entretenimento para o final do dia realmente faz muito mais sentido mesmo. É É mais muito mais legal, assim, acho que leve, né? isso, Também. exatamente. Pro fim de semana também é legal, assim. Então, muitas vezes o pessoal tá trancado em casa, né? Não tá tendo uma programação, assim, não tá tendo como sair. Sim, É legal porque tu traz um cliente, algo que vai agregar, que vai tornar o fim de semana um pouco mais leve, alegre. Live musical é tudo de bom, né? Tá uma super febre disso. sim. Muito gostoso, né? Muito, nossa, eu adoro. Adoro uma live, admito que estou vendo várias. Também, também. Deixa eu olhar aqui. De tudo que a gente conversou até agora, o resumo principal, assim, a chave do sucesso para um evento online, eu acho que é o conteúdo, sabe? Assim, acima de tudo. É tu trazer algo relevante, algo que vai agregar para a pessoa. Hoje em dia ninguém tem tempo para perder, mesmo que a gente esteja em casa com um pouquinho mais de tempo livre, mas ninguém quer perder tempo. As pessoas querem otimizar e querem aproveitar o tempo da melhor forma, né? Então, assim, se é para estar na frente de um computador, de um celular, enfim, ali prestando atenção, que seja uma coisa que vai agregar na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, né? Nem sempre também tu precisa focar só no profissional. Tu pode ser uma empresa de, por exemplo, sei lá, uma empresa que dá cursos online, mas que de vez em quando pode mudar um pouco e fazer alguma coisa de crescimento pessoal. Eu acho que tem tudo a ver, assim, tu expandir Sim, nessa época, né? sim. Nós, a gente tem bastante as instituições. O foco maior delas é que os seus associados tenham bons conteúdos, mas que também eles agreguem isso gerando um valor para eles, né? E ao mesmo tempo que isso gere um valor de retorno também para as instituições. Então é cíclico, né? Uhum. Então, acho que fazer alguma mudança, às vezes, sair um pouco disso também vai agregar, porque daí, por exemplo, trazer algo mais de psicologia, por exemplo, nesse momento, eu acho que é uma coisa que é leve e que faz as pessoas saírem do problema e enxergarem outras possibilidades. E aí sim pensar, trazer um retorno financeiro, sabe? Porque às vezes pensa tanto no problema e aí o objetivo que seria o retorno financeiro ele acaba se sumindo, né? Porque está com a cabeça muito cheia. Então, talvez fazer esse caminho de ir um pouquinho para o lado que a gente fala, né? E deixar a mente mais leve para depois voltar para o objetivo principal, talvez seja algo legal, um caminho legal para ser trilhado, né? Eu acho que é aquilo que tu falou. O retorno financeiro, ele vai estar muito, muito conectado a tu ter conseguido criar um relacionamento com as pessoas que estão ali te assistindo. Então vai ser uma coisa natural, na verdade, né? Se a pessoa Sim, acompanha o conteúdo, ela tá aprendendo contigo, ela percebe o valor daquilo, a partir do momento que tu trouxer isso de uma forma paga depois, ou por exemplo, até determinado ponto tu traz de forma gratuita e depois tu põe um valor financeiro de investimento, porque é claro que a gente precisa fazer a roda girar também, né? Mas com assim, certeza.
depois que a pessoa perceber o valor, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais natural, né? Então, assim, ela vai ver, ela vai aprender, ela vai reconhecer, ela vai ver que tu tá disposto a ensinar, que o teu objetivo não é ganhar dinheiro, por exemplo, com aquilo, é tu ensinar, tu trazer conteúdo. Uma coisa vai levando a outra, né? Sim, sim, sim. E o nosso tempo, eu estava olhando aqui, o nosso tempo ele já está quase acabando. Então, eu só queria deixar uns recadinhos finais para as pessoas que a gente vai salvar esse IGTV aqui. Vocês podem seguir também a Cacau lá no no Instagram dela, que é o Afeto Eventos. Além disso, a gente vai estar encaminhando novos conteúdos para vocês com dicas da Cacau, dicas nossas também, reforçando o que a gente falou aqui na live. Amanhã a gente tem mais um encontro aqui, e aí a gente vai trazer um case de sucesso, porque também a gente pensou, só trazer dicas é legal, mas também trazer algum case. Então amanhã a gente traz um case de sucesso de como se comunicar com a base, como manter essa conexão através da Facisc. E na quarta-feira a gente tem a live com a Vaquinha e o Safe to Pay. Então vem uma novidade muito legal do Vaquinha, que vai ter, tá com um serviço novo. E também para o ProArt, que nos perguntou aqui, é uma dica legal deles assistirem essa live. E o Safe to Pay, que vai trazer algumas facilidades de pagamento. Então, tudo vai tendo uma ligação assim entre as lives e os conteúdos e que vocês vão poder usufruir depois, que a gente vai salvar tudo aqui no IGTV. Então era isso. Cacau, muito obrigada por participar, por vir aqui contar pra gente um pouquinho da sua história e dividir um pouquinho com a gente e desse tempo. Eu vou te deixar esses últimos minutos para dar tchau pro pessoal. Tá bom. Eu queria agradecer, então, a participação, né, de todo mundo. Obrigada também por terem me convidado para dar essas dicas. Foi muito legal. A gente fala aqui de uma forma bem rápida, né? E às vezes não dá tempo de falar do que eu gostaria. Mas quero dizer também que eu estou super aberta para quem quiser interagir lá no perfil da Afeto. Quem tiver dúvidas, pode enviar, não tem problema. Vou adorar, na verdade, essa troca com vocês. E é isso, então. Muito obrigada. Boa semana para todo mundo. E vamos fazer evento online. Evento online é maravilhoso. Isso aí. E a gente também aqui da Raiz Gestor fica à disposição para quem quiser conteúdos que a gente auxilia. A gente está aí para ajudar vocês. E nos sigam e peguem essas dicas. A gente vai deixando nas redes sociais. E vai ser muito legal. E a gente vai conseguir se adaptar muito bem também a esse novo cenário. Então tá, pessoal. Tchau.